Fala pessoal, começando a segunda temporada do Sutura Podcast, o ponto que une as narrativas. A gente deu uma pequena pausa e aí a gente já vai começar com várias entrevistas aqui, né, não, Inara? E como a gente fez na primeira temporada, nada melhor do que começar com um professor de história, né, não, Inara? Exatamente, a primeira temporada foi muito boa e a segunda vem aí, né, para ser ainda melhor. Com certeza, e eu quero agradecer a todo mundo que compartilhou, curtiu e tá ouvindo a gente. Os números foram bem impressionantes, né? Me impressionou, eu pensei que a gente ia começar devagarzinho, mas a gente já deu o que falar por aí, né? Ainda mais no São João, com os nossos cortes. E é isso, e hoje a gente está recebendo aqui o professor doutor em História, né? Professor Paulo Henrique, aí, conhecido aí para quem estudou no Batista, e também conhecido aí no meio da segurança pública, né? De São Luís, do Maranhão. Seja bem-vindo, professor. Então, gente, muito obrigado aos espectadores e às espectadoras do Sutura Podcast. Pois é, eu trabalhei, já que tu tocaste no assunto, 22 anos no Colégio Batista e já estou também há um bom tempo no RF Educação. Não posso deixar de falar de um antigo amor sem falar do novo amor. Estou já há 2 anos no RF Educação, dando aula no curso pré-vestibular. Mas também sou professor universitário, professor de cursos de pós-graduação, pesquisador em grupos de pesquisa e institutos ligados à segurança pública e aparatos de policiamento. Legal. E para a gente começar, eu queria entender, porque assim, a disciplina de História tem várias abrangências, né? Qual foi o momento ali que deu o estalo que o senhor quis engrenar pela segurança pública, né? Porque, assim, geralmente Sim. Não é comum, né? Ver um historiador se dedicar à segurança pública. Pelo menos, assim, tu vê mais o pessoal do direito, né? Quando é que foi que deu esse estalo e por que o senhor decidiu seguir esse caminho? Eu, na graduação, lá se vão 33 anos, é isso? 93, 2026. Já tudo isso. 93? Foi o ano que eu nasci. Então, tem 33 anos. Então, na graduação, eu, como todo jogador frustrado, comecei a me dedicar ao estudo sobre futebol. Porque eu queria, de alguma maneira, estar envolvido no tema. Certo. A minha geração tinha essa coisa de querer ser jogador de futebol. Eu acho que as gerações de hoje é a mesma coisa. Eu acho que hoje menos. Hoje o pessoal quer ser influência, né? Vamos falar de segurança pública, que é menos indigesto. E aí, cara, estudando futebol, eu, na hora de escrever o TCC, inclusive eu acho essa história boa, tinha um professor do Departamento de História da Universidade Federal do Maranhão, cujo nome não vou citar, mas ele foi mencionado na epígrafe do meu TCC, na época chamado monografia. Uma vez ele me perguntou qual vai ser o tema do teu TCC, da tua monografia. Eu falei, eu vou falar sobre futebol. Aí ele falou, futebol não é história. E aí eu coloquei na epígrafe, futebol não é história. Palavras de incentivo ditas pelo professor doutor fulano de tal dos Anzóis Pereira. E estudei futebol. E nessa de estudar futebol, eu tive contato com uma galera de torcida organizada, dos times locais, de vários times locais, mas principalmente do meu time do coração. E entre os integrantes da torcida organizada, eu encontrei alguns egressos do sistema prisional. E eu percebi, né, fazendo o que a gente chama de observação etnográfica, uma descrição densa, eu percebi que eles tinham formas próprias, né, de falar, de se comportar, de agir, o que a gente chama de um ethos próprio. O tempo passou, eu entrei numa especialização na própria UFMA e lá, incentivado pela professora Regina Faria, eu fiz um trabalho sobre educação em prisões. Perfeito. E o trabalho de educação em prisões foi feito dentro de uma escola localizada no Complexo Penitenciário de Pedrinhas, e aí eu tive que entrevistar apenados. Cara, nessa de estar lendo para escrever o TCC da especialização, eu tomei contato com um universo muito... Aí é muito massa. Ele teve que entrar no presídio, entrevistar os caras, você toma contato... Cada história massa. Sim, sim. Como diz aquela música do Ira,
Rubro Zorro, o caminho do crime o atrai como a tentação de um doce. Cara, historicamente o crime, ele atrai. Ele atrai. É uma frase... O crime atrai. O crime atrai. Ou pela maneira como ele é narrado, ou por uma comoção quanto ao sofrimento das vítimas ou da vítima, ou curiosidade sobre quem é o criminoso. Eu acho que até as produções cinematográficas, né? Por Sim. exemplo, eu tô assistindo uma série que eu sou viciado agora, que é a série que retrata a questão dos bicheiros lá do Rio de Janeiro, Netflix. Eu dei uma entrevista para um podcast de uns alunos da Universidade Federal de Uberlândia e eles não tinham título para a entrevista. E aí, no meio da entrevista, eu falei assim, gente, mas o que é que tem de true nesse crime? O que é que tem de verdade nesse crime? É a verdade contida nos autos? Porque os autos do processo são uma narrativa jurídica, que é repleta de vícios, Sim. muitas vezes juízo de valor. Essa narrativa parte de algum lugar. Quem produz a narrativa vem de algum lugar, vem de uma classe social, vem de um grupo político. Então, essa narrativa dos autos é que é a verdade sobre esse crime. O que a imprensa divulgou sobre o crime é a verdade. Não, nós estamos apenas narrando os fatos, como eles aconteceram. Tu estavas lá? E aí, falando como historiador, eu gosto muito, e esse é o problema. Esse é o problema, muitas vezes, de ser um historiador que estuda aparatos de policiamento, segurança pública e crime. A gente é uma nota de rodapé ambulante. Então, eu não consigo falar sem mencionar as minhas referências. Sim. Então, tem um texto do Carlo Ginzburg, historiador italiano falecido há menos de um mês, chamado O Historiador como Antropólogo. E ele pega interrogatórios do Santo Ofício, né, da Inquisição, e a partir desses interrogatórios ele avalia como as pessoas se comportam sob pressão. O interrogatório é um ambiente que pressiona. O interrogatório ele é construído para que você se sinta assim, pressionado, se sinta coagido. O processo inquisitorial ele é todo conduzido de forma que o interrogado diga o que o inquisitor quer ouvir. Porque o inquisitor, que muitas vezes age como um promotor ou como um delegado, ele constrói uma linha de raciocínio. Perfeito. E ele se agarra nessa linha de raciocínio. E daí para frente ele vai construir o crime ou a heresia a partir daquela linha de raciocínio. Então, tu estavas falando em podcast, eu tenho algumas restrições quanto a esses tais podcasts de true crimes, as séries de true crime. Gosto muito. Certo, eu também. Gosto demais, porque me fascina. Os filmes investigativos. Mas eu também tento ao máximo olhar como historiador. Sim. Essa narrativa. Olhar como historiador. E a minha formação, e aí puxando a brasa pra sardinha, o historiador ele tem uma formação, cara, que é transdisciplinar. Não é nem inter. É trans, porque muitas vezes eu esqueço que eu sou historiador, me comporto como sociólogo, outras vezes eu tô mais ali antropólogo como antropólogo, sobretudo um etnógrafo, que tenta entender quem são... Até um psicólogo, né? Porque tenta entender quem são os policiais. As entrevistas deve fazer... Esse meu livro, ele é uma etnografia da polícia, porque eu tento entender. Lembra do Globo Repórter? Quem são, como vivem, o que comem. Para te entender quem são esses caras, pô, tu tem que se embrenhar no mundo deles. Acaba virar um deles. O lance da psicologia também é um outro negócio que me incomoda, porque aí eu vou partir de Foucault. Foucault, ele era um cara muito preocupado com essa coisa da psiquiatralização do crime. Tudo é loucura. Tudo é psicopatia. E eu me lembro daquele Jeff Dahmer, já que vocês gostam muito disso. O Jeff Dahmer
fizeram todo tipo de exame com ele para saber se ele era psicopata, se ele tinha alguma psicopatia, e Não encontraram. nunca deu nada. E uma vez ele falou assim, pra uma jornalista que entrevistava ele falou assim: vocês já pararam para pensar que eu faço isso porque eu quero? Não pode, né? Não... Tem que... Por que tem que ter uma razão? Por que eu tenho que ter sido molestado na rotular. infância? Sabe? Eu faço o que eu quero. Então, são essas coisas que fascinam. E não é de hoje que o crime fascina. E tipo assim, a gente nem vai muito longe. A gente teve o do Décio Sá, né? O assassino do Décio Sá. Eu lembro que o psicólogo que entrevistou ele, que saiu até no jornal local, falando isso. Que era, tipo assim, ele era uma razão pura. O cara me pagou e eu fiz meu trabalho. Não tem nada de aquele outro de trauma, do Goiás. Não teve o caso também do pistoleiro do Goiás, Lázaro. que a polícia do Goiás, o Lázaro, que a polícia caçou ele. Aí é psicopata. Não é, pô. Então a gente vai tratar todos os pistoleiros como assassinos em série. E todo assassino... Inclusive, esse conceito de assassino em série é um conceito importado dos Estados Unidos a partir de estereótipos dos Estados Unidos, que muitas vezes não se aplicam a gente. Então, generalizaram esses estereótipos e tentam, sabe assim, querer encaixar um quadrado no triângulo, nem que seja de barra de porrada. Sim. E aí, mas se bem que vende, é legal, é bom. Enquanto a gente se espanta, a gente já maratonou uma série inteira. O pessoal se interessa mais, mas é esse discurso. Então, Aí o senhor fez a especialização. Eu fiz a especialização. Essas entrevistas lá na penitenciária foi antes do mestrado, né? Foi. Aí, na época do mestrado, eu já estava muito envolvido com o discurso sobre aparato de policiamento. Mas aí, só pra gente recapitular, no primeiro momento, o senhor entrevistou ali os detentos. Os detentos. Né? Mas na entrevista com detentos, tu convive. Com os policiais também, né? Com os agentes penitenciários, Perfeito. com os policiais que trabalham. Sim. E aí comecei a me dedicar na condição apenas de um especialista. Também fiz uma especialização em gestão da segurança pública, porque aí eu comecei a querer entender os aparatos de policiamento, não só a partir da visão do historiador, mas no campo das políticas públicas, no campo da gestão da segurança pública. E daí eu tive contato com um grande amigo do Rio de Janeiro, cara. Esse cara é muito fera. Fred Oliveira, que inclusive faz o prefácio do meu livro. O Fred, mestre em História pela UERJ, eu zapeando alguma coisa sobre polícia para fazer o projeto de mestrado, eu encontrei um artigo dele dando indicações de leituras acerca de história do crime. Sim. E eu entrei em contato com ele. São as maravilhas, eu acho muito massa as redes sociais por isso. Eu entrei em contato com ele pelo Facebook. Na época. Ele, não existia no Instagram, ele... cara, massa, não sei o quê. Cara, é muito doido. Ele abriu assim um leque. Cara, tem uma galera muito massa que pesquisa segurança pública, aparatos de policiamento, história do crime aqui no Rio de Janeiro. Tem uma galera no Rio Grande do Sul, tem uma galera em Pernambuco. Todos são, de uma maneira ou de outra, cria do pioneiro nesse tema no Brasil, que é o professor Marcos Bretas. Pô, cara, que massa que no Maranhão alguém quer estudar crime. Aqui no Norte e Nordeste você não encontrou na época? Norte e Nordeste tem no Ceará eu tenho alguns amigos, todos fomos alunos na época da pandemia. Outra maravilha das redes sociais. Na pandemia... Não, outra maravilha das redes sociais. Na pandemia, parte do meu doutorado foi durante a pandemia. E eu fiz muitas disciplinas online. Online, entre aspas, porque as aulas eram presenciais, eram nesse formato remoto, mas era pelo Meet. Sim. Então eram 20 alunos assistindo a aula do Bretas. Quem é o Marcos Bretas? Marcos Bretas, ele é professor da UFRJ. Deve ser uma pessoa importante, né? Pelo visto, o mais importante de todos os. Ele é um dos pioneiros, cara, no Brasil. Que abriu o caminho. Ele que pegou história e juntou a segurança pública. Pra te ter uma ideia, ele foi orientando... Pra a galera que vai assistir aqui, que entende que é historiador, ele foi orientando eu vou lembrar. Mas ele faz toda a formação dele acadêmica na UFRJ, daí ele vai para a Inglaterra
E Clive Emsley, lá na Inglaterra, que era já falecido, um dos papas da história da polícia, uma perspectiva da historiografia inglesa. E ele volta para o Brasil. Ele tem 2 livros que eu acho lindos, 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 que é Crime na Cidade, Ordem na Cidade, que é sobre aparatos de policiamento no Rio de Janeiro, no início da Primeira República. Esse para mim, é um dos livros fundamentais dele. Então, ele, na época da pandemia, e essa galera ia para o UFRJ para estudar com o Bretas e para ser orientada pelo Bretas. E essa galera ia para o resto do Brasil. Aí eu encontrei, aí fazendo a disciplina dele, Narrativas de Crime e História Social. Nós éramos pessoas do Piauí, do Rio Grande do Sul, do Maranhão, do Ceará e do Pará. Na pandemia. Na pandemia. Todo mundo online. Todo mundo online. E aí, nessa graça, eu também fiz historiografia do crime e da polícia na Federal do Rio Grande do Sul com a professora Cláudia Mausch. Paralela. As disciplinas todas que eu fiz no doutorado, como eram online, eu deitei e rolei. Então eu digo, fui aluno do Bretas, fui aluno da Cláudia Mausch, fui aluno de um cara chamado Dominique Khalifa. Todos referências. Francês Dominique Khalifa, da Sorbonne. Todos referência, mas eram caras que ofereciam disciplinas online, que abriu. Eu fiz também História e Historiografia dos Saberes Criminológicos no programa de pós-graduação em História da Saúde da Faculdade da Casa Oswaldo Cruz. Cara, se tu olha o meu currículo de doutorado, eu tenho disciplinas nesse mundo todo. No Brasil todo. E no mundo todo. Fora os também. eventos internacionais que a gente participava, porque eram todos online. Foram quantos anos? O doutorado são 4 anos, cara. Mas eu consigo adiantar. Não, são 4 anos de doutorado. E eu costumo dizer que o doutorado é mais fácil do que o mestrado, porque tu já tem experiência de pesquisa, tu já tá mais cascudo, e tu tem 4 anos. Mestrado, o cara tem 2 anos, tem 1 ano e 8 meses, e logo com 8 meses é para ele fazer a qualificação. E é tudo muito atropelado. Mas no mestrado, você já é um pesquisador por excelência, você já é produtor de conhecimento. Entendi. Como eu sempre digo, no doutorado, você já está do outro lado do balcão. Entendi. Porque o doutor, avalia, ele produz o conhecimento que será utilizado pelos historiadores do discurso histórico. Então, ele já é um produtor de conhecimento, ele não é mais um reprodutor de conhecimento. Perfeito. Sabe? Então, não é dizer, o doutor só leu 30 livros a mais que eu. Não, cara, a gente produz ciência, produz conhecimento. Isso aqui usando uma linguagem naturalmente bem didática para a galera que tem interesse. Eu sempre quero que mais pessoas estudem. Com certeza. É ruim. E a nossa ideia justamente do podcast é trazer esse ruim. Eu sempre quero que mais pessoas leiam, né? Mais. Não estejam junto comigo pesquisando crime, sejam atraídos para essa quadrilha. Aqui no Maranhão tem mais pessoas? Cara, no campo da história... Porque assim, eu tenho muitos amigos também, professores de história, mas geralmente cai pro lado da cultura, né? Da história do Maranhão e tudo mais. Pois é, um professor muito querido meu, eu acho que ele nem sabe o tanto que eu tenho esse respeito por ele, que é o professor José Nildo. Ele faz assim, ó. Rapaz. Ele fala assim, rapaz. Essa coisa de indigesto foi ele que diz. Tem que ter coragem para mexer nesse tema indigesto. Tu mexe num vespeiro. Eu te admiro por isso. Tá? Mas no começo, cara, é muito doido. Primeiro, a pergunta que tu disse... Tu nem foi uma pergunta, tu formulou uma afirmativa. É algo monopolizado pela galera do campo do direito, quando muito pelo campo das ciências sociais, da sociologia, da antropologia. Tanto é que eu te digo, é muito provável que alguns sociólogos, talvez muitos, e antropólogos estudem segurança pública aqui no Maranhão, e tem uma galera do direito. Perfeito. Mas as ferramentas metodológicas deles são diferentes da do historiador. E eu acho que as nossas conseguem destrinchar mais. Talvez eu esteja errado, mas talvez seja só eu puxando a brasa para minha sardinha. Já teve uns embates aqui com os antropólogos, sempre aparece aí. Não, eu gosto demais da etnografia. Eu gosto demais de Clifford Geertz. O meu trabalho quase todo... Eu tenho outro sujeito que eu vou fazer, tem um outro grupo também,
que eu quero fazer um trabalho etnográfico sobre eles, mas não é para agora não. Mas aqui esse trabalho de mestrado é praticamente etnografia pura, é Clifford Geertz pura, descrição densa. Mas sim, e aí quando eu entrei no mestrado, fui aprovado, conheci o Fred, pô, um cara que me deu uma atenção muito grande, fui aprovado. Porque assim, o doutorado a gente pulou uma etapa, né? O livro já tinha sido lançado? No doutorado já. Doutorado já. Então vamos voltar pra gente entender. Aí, no mestrado, vem o primeiro drama. Porque, a priori, acredita-se que seja monopólio do campo do direito ou no máximo do campo da sociologia. Aí me disseram, tu vais conseguir ser historiador? E estudar segurança pública? Estudar segurança pública, aparato de policiamento. Porque a professora Regina já tinha aberto o caminho. Inclusive, foi ela que me incentivou a estudar crime. Ela me ofereceu uma vasta bibliografia quando ela foi minha orientadora lá na especialização. Mas, paralelo ao estudo sobre o crime, ela fazia outros estudos, escravidão e etc. Sim. Então, paralelo ao estudo, inclusive a tese de doutorado dela é muito boa, é sobre os aparatos de policiamento maranhenses, só que construídos do século XVIII a meados do XIX. E eu já peguei o Maranhão contemporâneo. Perfeito. Professor, só porque o senhor tem dado muita ênfase nessa questão dos aparatos de policiamento. O que está incluído dentro? O que quer dizer esses aparatos? Para não falar simplesmente polícia. Entendi. Para não chamar polícia, a gente usa um termo mais técnico, aparatos de policiamento. Perfeito. Então, polícia em todas as suas vertentes. E a polícia e outros instrumentos de controle que foram criados no Brasil e naturalmente no Maranhão e que não receberam o nome necessariamente de polícia. Entendi. Mas que atuavam de forma semelhante. Perfeito. Inclusive, se tu me permites, é algo que mais tarde eu queria destrinchar, essa coisa de segurança pública, ordem pública, como é que ela se constrói no Maranhão contemporâneo, no Brasil contemporâneo. Aí sim, aí tô no mestrado, primeiro problema, tu vai conseguir se desvencilhar dessa tua leitura sociológica, porque eu sobrecarreguei no projeto de literatura sociológica. Perfeito. E aí a primeira pergunta, embora eu tenha sido aprovado, ficou essa dúvida, vai conseguir? Bora tentar, vamos lá, vamos ver o que vai dar. Massa. Segunda pergunta, tu és policial ou tu és advogado? Nenhum dos dois, eu sou historiador. Era a primeira pergunta. Ou tu é policial ou tu é advogado, porque não faz sentido o historiador. Não, cara, eu sou só historiador, sou só um professor de história. Ainda hoje eu preciso explicar. Parente. Perfeito. Parente. Eu tenho um sobrinho que é da Secretaria de Segurança. Eu digo, rapaz, então, tu tirou isso? Eu não tenho nada com Secretaria de Segurança, sou só um professor de história que estuda segurança pública. Aí, deixa eu consertar aqui para todo mundo ver. O mestrado foi aqui no Maranhão mesmo, né? É tudo UFMA. Tudo UFMA. Eu sou cria, só que as disciplinas, em virtude da pandemia, eu fiz quase todas fora, porque tinham relação com o meu trabalho. Enriqueceu mais, eu tive essa oportunidade, sim, tive essa oportunidade. Massa. Aí, primeiro problema foi esse. Segundo grande problema, enorme problema. No início, para a universidade, eu iria fazer um trabalho passando pano para a polícia. Para a polícia, eu ia fazer um trabalho esculhambando com ela. Eu entendo esse dilema. E aí eu fiquei no meio do tiroteio. Uns acham que eu vou passar pano para a polícia. E eu sou uma esponja em relação à cultura. Eu sei como é que é isso. O tempo que eu convivi entrevistando o pessoal do presídio, eu adquiri a linguagem. Você sentiu alguma pressão assim durante o processo de alguém? Lá dentro? Não, assim... Não, porque é higienizado. Volta toda. É higienizado. Lá dentro do sistema prisional é higienizado. Você tem que pedir autorização para os juízes da vara de execução penal para entrevistar os alunos da escola. Entendi. E não são todos, são alguns escolhidos a dedo. Perfeito. Então é tudo muito higienizado. Inclusive a própria fala deles é higienizada. E como é que você Inclusive eu não entrava com gravador. Perfeito. É só com bloquinho. Tem uma professora, cara, vocês precisam entrevistar. Mas será que não... Tipo assim, como é que o senhor conseguiu filtrar
Assim, pra não ficar enviesado. Sim, análise do discurso. Perfeito. Aí é metodologia, história oral, análise do discurso. Entendi. E outras fontes também, E, né? outras fontes não, basicamente fontes orais. Perfeito. É a narrativa deles e os documentos oficiais. Por exemplo, houve a diminuição dos índices de analfabetismo dentro do sistema carcerário. Houve a diminuição, os dados dizem que sim. Tu conversa com o cara, tu percebe que ele continua. Mal. Não sabe desenhar o nome, mas terminou o ensino médio. Entendi. Sabe desenhar o nome, mas terminou. Perfeito. Então, você percebe essas coisas. E não fui censurado. Não foi? Não teve retaliação nem nada? Nunca. Perfeito. Nunca. Nem no momento mais tenso da dissertação. Bobagenzinha. Eu costumo dizer que o meu diário de bordo é tão ou mais emocionante do que as histórias. O diário de bordo é o making off. Perfeito. A galera fazendo perfil falso para me assediar. Alguns policiais que participaram para saber quem eu sou, por que eu estava estudando. O que estava investigando. Por que eu estava estudando greve, o que eu quero me meter. Outros diziam, polícia PM não faz greve. O que tu quer mexer com isso? Ponto. Aí, legal. Foi o segundo problema, foi esse do impasse. Outro problema, eu tive que entrar na justiça para conseguir acesso aos arquivos da PM. Gastei uma grana, isso não é mentira. E no mestrado eu não fui bolsista, fui só no doutorado. Mas eu consegui acesso só de 100 anos para trás. Porque o então governador Flávio Dino tinha decretado sigilo de 100 anos acerca de informações sobre segurança pública no Maranhão. Por qual motivo? Então, pessoas vivas. A alegação é de que ainda tem muita gente viva, então proteger nomes, proteger pessoas e tal. Então, eu tive acesso ao arquivo da Polícia Militar do Estado do Maranhão, mesmo eles brigando na justiça para não permitir que eu tivesse acesso, porque assim... O governo ficou em cima, né? A polícia. A polícia? A Polícia Militar. E foi algo que me surpreendeu, mas ao mesmo tempo foi muito esclarecedor. Entendi. O nível de autonomia que a Polícia Militar desfruta em relação ao sistema de segurança pública, em relação ao próprio governo do Estado. Ah, perfeito. Eu já ouvi falar disso aí mesmo. Até nível de autonomia. Até a parte financeira também, né? O Estado não mexe de jeito nenhum. Que a polícia tem. Então, E aí o seu final... Quando eu pedi via lei de acesso à informação, não me deram. Eu pedi gentilmente junto ao comando, não me deram. Aí eu tive que entrar na justiça. Quando eu entrei na justiça, o meu advogado disse, não, normalmente eles não recorrem. Recorreram. Pô, os caras não estão a fim de liberar mesmo, não. Só que o juiz me deu o mandado de segurança, mas dizendo, olha, tem uma lei assim, 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 então eu só vou permitir até o ano de 1923. Nossa. Por que de 23? Até o ano de 1921. Até o ano de 1921, 100 anos. Porque era o meu... Pois é, que eu estava escrevendo isso aqui, a coisa de 21, 100 anos. Eu digo, não me interessa, eu estou escrevendo uma greve que aconteceu em 2011. Então eu precisava de pelo menos mais 90 anos. Sim. Não me deram. Quer dizer, não foi um dinheiro jogado fora, porque eu criei jurisprudência. Doravante, outros que queiram também. Cara, é massa aquele arquivo. Se eu fosse um mau caráter... Sim. Porque muitas informações. As pessoas que estavam lá, professor, fique à vontade. Muitas histórias para ser contadas. Demais. Cara, a polícia... Muitas famílias... O sistema de segurança pública, a polícia em especial. Polícia em especial. Porque tu fala de sistema, tu mete até o judiciário. Mas a polícia, ela produz documento em profusão. Ela adora produzir documento escrito. Muitos até que incriminam ela mesma. Sem saber, ela né? gosta de burocracia, ela gosta de produzir documento, ela gosta de registrar manualmente tudo que ela faz.
Perfeito. É lindo, é lindo. Aquele arquivo é lindo, é lindo, é lindo. Tem muita coisa, tem uns livrões assim, fora. Infelizmente, também muita coisa foi... Censurada? Não, foi Se retirada. Ah, tá. Por alguns oficiais que eu quero esse livro que eu estou escrevendo não sei o quê, eu quero esse livro. E livro que eu digo são livrões com registros do dia a dia da polícia. Perfeito. Soldado Paulo Henrique chegou atrasado, com sinais de embriaguez, porque passou a noite toda no arraial. Credo. Inclusive vendeu o saxofone da banda musical. Registro de 1921, 1919. Porque militar, qualquer coisa, assim, eles são bem burocráticos mesmo e bem severos. O cara cortou o cabelo errado, já vai preso, né? Então tudo isso eles vão registrando. Uma coisa interessante que eu descobri, porque aquilo não me interessava para minha dissertação, mas, cara, isso aqui vai render coisa em algum momento. Perfeito. Vai render coisa. Então eu fotografei muita coisa. Não podia tirar, fotografei esses registros. Uma coisa que eu percebi, teve época aqui em São Luís, aqui no Maranhão, que os custos com a banda musical eram muito maiores do que os custos com o aparelhamento da própria instituição. Fardamento. Credo. Mas por qual motivo? Os instrumentos muito caros? Não. Cara, eu tenho um amigo que estudou jazz aqui no Maranhão, e a sacada que ele teve foi a seguinte: Paulo, a música sempre foi uma maneira que a polícia militar encontrou para arrecadar fundos. Então a banda da polícia era contratada. Entendi. Para fazer festas particulares. Parece que hoje ela toca gratuitamente, é só você solicitar, mas naquela época ela era contratada. Então, por exemplo, o cara pegava o saxofone da PM e ia tocar num arraial, numa festa. Contratado, e lá só metendo grode, vendia. Deixava empenhado. Pra continuar bebendo. Cara, os caras eram presos porque roubavam caneco de ferro. Garfo. Credo. Aí isso diz muito também sobre quem são as pessoas recrutadas. Sim. Quem são os policiais militares recrutados especificamente do estado do Maranhão, no início do século XX. Não são os melhores alunos do Liceu Maranhense. Não são alunos do curso de Direito da universidade. Não são os filhos da elite. Esses policiais eram recrutados entre a gente mais pobre do estado. Muitos egressos do Exército. As condições naquela época eram precárias, né? Até recentemente. O processo de recrutamento era muito precário. Certo. Logo, você tem uma tropa com comportamento que não era dos mais exemplares, não era dos mais cristãos. Entendi. Do mundo. Até bem recentemente, cara, o primeiro concurso que exige ensino médio na Polícia Militar do Estado do Maranhão é o de 2006. Acho que é isso, de 2006, porque até então era ensino fundamental. Fora que tinha uma história de recrutar oficial temporário do Exército e colocar como oficial da PM. Eles chamam de R2. Acho que não tem mais R2 na PM. Acho que os últimos saíram já tem um tempo. Mas até outro dia tinha. Oficial temporário do Exército era recrutado e aqui era incorporado automaticamente, talvez com uma provinha básica, a PM. Então, até outro dia tinha muito oficial da Polícia Militar do Estado do Maranhão que não passou de fato por um curso de formação de oficiais a nível de bacharelado. Só chegou no outro dia aqui, ó, pega tua farda, tua arma e pronto. Entendi. Positivo operante. Então, vamos lá, pra gente... Foi embora aqui. Cara, aí o senhor defendeu o mestrado e escreveu e foi um recomendado livro. para publicação. E por que esse título? A polícia parou. Era o que eles cantavam, porque durante a greve, os policiais militares do Estado do Maranhão fazendo uma série de reivindicações trabalhistas. Vamos começar pela greve. O que foi a greve em si? Pois assim? Ela aconteceu no mês de novembro de 2011. Certo. Teve todo aquele imbróglio em torno do governo Jackson. E quando o Jackson assumiu o governo do Estado, ele, a meu ver, teve o grande mérito de nomear a Eurídice Vidigal
para o cargo de secretária de Segurança Pública. Foi a primeira vez que nós tivemos no estado do Maranhão uma mulher exercendo o cargo de Segurança Pública. Ela não era advogada, não era policial. Isso foi brilhante por parte de Jackson Lago, pioneiro e rompedor de paradigmas. E ora, por causa disso, ela foi perseguida por ser mulher, Sim. por não ser do campo do direito, não ser do Ministério Público, não ser do Poder Judiciário e não ser do aparato de policiamento. E também porque tentou implementar um modelo de policiamento cidadão que ela já tinha participado ali da ECO 92, cara. Ela foi uma das coordenadoras da segurança na ECO 92. Pô, ela veio com muita vontade, mas aí perseguição, machismo, misoginia. Pouco tempo depois foi exonerada. Demorou muito. Vai lavar uma louça, vai não sei... Enfim. Sim. Não conseguia impor autoridade sobre coronéis, delegados. E aí ele cometeu esse acerto, mas cometeu um erro. Pelo menos aos olhos dos policiais militares, dos praças, que foi substituir o soldo pelo subsídio. O soldo, trocando em miúdos, era o salário reajustado com base no salário mínimo. Então tinha o reajuste salarial, era sobre o salário mínimo. Entendi. Além de outras vantagens. Ele substituiu isso pelo subsídio. Ou seja, o subsídio tem o reajuste definido por lei orçamentária. Sim. E aí a lei orçamentária, ela não garante reajuste anual. Tem regras, tem um monte de coisa. E nisso ele já criou a insatisfação. Ele mudou o processo de escalonamento hierárquico. O tempo de promoção, de praça para... Por que ele fez tantas mudanças assim? Pois é, ele achou que essas mudanças estruturais iriam enxugar a máquina pública. Entendi. Iriam, inclusive, facilitar. Só que o que acontece? Quando ele muda o escalonamento, ele faz com que a promoção entre os praças... O que são praças? É de soldado a segundo-tenente. Perfeito. Ele muda o tempo de... Ele aumenta o tempo de promoção. Demora mais para você mudar. Sim. Enquanto isso, entre os oficiais, era mais rápido. Pô, isso gera na base da tropa a insatisfação. Com certeza. Isso ele só fez esse trabalho de enxugar só na segurança pública na época? Ou foi meu campo foi sobretudo os aparatos de policiamento. E as reivindicações, principalmente da... E aí eles começaram a fazer, os policiais militares começaram a fazer atos de advertência. E naquela época eles tinham as associações. Não eram sindicatos, porque por lei, policiais militares não podem ter sindicatos. E foi o primeiro da história assim ou já tinha tido? Não, foi uma onda que começou em 1997 em Minas Gerais. Perfeito. Inclusive em Minas eles não têm mais... A Polícia Militar de Minas Gerais não é mais estruturada com base no regime disciplinar do Exército. No regulamento disciplinar do Exército tem um regulamento próprio. Era uma das propostas da greve. Foi uma das propostas da greve de 2011 que a PM do Maranhão fosse desvinculada, tivesse o seu regulamento desvinculado do Exército e tivesse um regulamento próprio. Entendi. Fosse reorganizado, fosse organizado definitivamente a questão dos turnos, da jornada de trabalho, regulamentação de jornada de trabalho, coisas óbvias de qualquer servidor público, de qualquer trabalhador. Eles queriam ali o mínimo, né? Autonomia, salários, promoções, tudo conforme todo mundo, né? Conforme todo mundo. E tinham as associações. Na época, as associações eram muito fortes. Não podiam ser chamadas de sindicatos, mas agiam como sindicatos. Então, como parte das... E aí eles usaram diversos repertórios, como eu costumo dizer, repertórios de ação coletiva. Por exemplo, como eles não podiam parar, eles colocavam as esposas, as namoradas, as filhas, as mulheres da família, para fazerem manifestações por eles. Na porta do Comando Geral, na porta da Assembleia. No começo do movimento. No interior, paralisaram pontes. As mulheres. Movimento das mulheres. Isso foi que ano? Isso tudo começa desde o primeiro momento que o Jackson assume. Perfeito. Em 2006, 2007. No momento que ele assume. Governo. Essas coisas de advertência. Tá? Essas coisas de advertência.
Então, houve pequenas paralisações, repertórios de ação coletiva já trazidos de Minas Gerais, da Bahia. A Bahia também teve o seu movimento, outros estados também tiveram movimento, e os caras aqui começaram, e o Leite sendo um dos cabeças, o Guimarães, tinha outras lideranças, teve adesão do bombeiro. Só que, quando Rosiana assumiu, a situação foi se tornando, segundo eles, insustentável. Tornou-se... Ela assume no governo ali no no momento em que o Jackson foi cassado. Metade do governo ainda, né? Teve a cassação do Jackson, ela assumiu. E herdou esse problema. E veio estourar só em 2011. Pois é, no que ela herdou, eu vou deixar pra galera, a dissertação, ela tá disponível. Tá. Tá disponível, o livro tá disponível gratuitamente. Sem spoilers. Quem quiser saber os detalhes... Mas tem um lance lá. Eu não vou dizer nomes. Por quê? Porque eu usei o recurso, eles me pediram confidencialidade. Alguns nomes eu divulguei tranquilamente porque eles autorizaram. Perfeito. O Leite, o Cabo Campos. Sim. São caras. Outros... Que dão a cara a tapa, né? Não. Então eu usei nome de passarinho. Perfeito. Por exemplo, tem um lá que eu chamo de Curió. E esses passarinhos, eles foram escolhidos de propósito, com base na personalidade dos caras. Entendi. Então, por exemplo, tem um lá que eu chamo de Curió. Porque com o estímulo certo, ele canta o dia todo. Fala o que tu quer ouvir e o que tu não quer ouvir. Eu chamei de Curió. Então, Perfeito. O policial Curió me ajudou muito também. Massa. A casa dele é uma torre, num bairro de São Luís. Ah, legal. E lá no final da torre tem uma piscina. Deus, gente. Gaiola boa. Pois é, e ele dizia assim, quando o senhor chegar em tal lugar, o senhor disse que vai falar com fulano. Vai de vidro baixado. Mais na frente, se identifique de novo. Em cada ponto que o senhor se identificar, eles vão dando um pouquinho de orientação. Chego lá no final, uma torre. Eu digo, onde é que eu tô me metendo? E o meu orientador não acreditou, eu digo, pô, nós vamos junto. Ele falou, o sujeito falou, professor, eu vou fazer pro senhor um churrasco. Vai estar cheio de polícia. O senhor não quer vir? Quero. Posso trazer meu orientador? Traz. Tem carne de sobra. E ele é assim, cara. Ó, isso aqui é meu, isso é meu. Ele mostrando terrenos e casas na área. É meu, é meu, é meu. Salário de sargento. Tudo bem. Aí, enfim, cara, essa foi uma das histórias. E aí, foi indicado para publicação. Perfeito. 2011 o comandante da polícia me contou como foi a escolha. Essa que eu não queria dar spoiler, mas tá. o comandante de polícia, na época, eu entrevistei ele na casa dele, ele disse que a governadora reuniu a cúpula. Os coronéis mais antigos, o superintendente de delegacia de polícia civil, uma cúpula, alguns deputados, na casa dela. E um dos coronéis achava que ele seria, não vou dizer nomes, ele seria, tá no livro, ele seria o secretário de segurança. Porque ele achava que a Rosiana tinha uma dívida com ele. Porque no primeiro governo Rosiana teve uma rebelião em Pedrinhas, não é da época de vocês, também merece um livro. E nessa rebelião cortaram a cabeça de um criminoso chamado Carlinhos Chupão e jogaram a cabeça de Carlinhos Chupão no peito do finado Jânio Arley, que era desses repórteres sensacionalistas. É o pioneiro do Bandeira 2, é o primeiro cara do Bandeira 2. E esse coronel foi o que comandou toda a operação. E ele achava que o governo Rosiana tinha essa dívida com ele. Quebrou a cara. Botaram esse outro coronel. O Curió. Não, o Curió era um praça. Botaram tá. esse outro coronel. Porra, eles eram praça. Botaram esse outro coronel. Botaram esse outro coronel. Não, o praça que é o Curió, que é o falador, que é o que tem a casa que é uma torre. Pois é. Aí colocaram esse outro coronel. Esse cara, que foi preterido, se aproxima da galera do movimento. Porra, é o que o movimento precisava. Um oficial para dar suporte pro movimento. Um oficial fechado da cúpula da PM. Resultado do movimento. Um belo dia pararam as operações, uma bela noite,
e invadiram a Assembleia Legislativa. Ficaram 10 dias dentro da Assembleia Legislativa. É a imagem ilustrada na capa. A imagem da capa, que é uma foto. Eu só tratei. Massa. Ficaram 10 dias dentro da Assembleia, como se estivessem não acampados, mas aquartelados. Inclusive com as famílias lá dentro. A meu ver, usadas como escudo humano para impedir a invasão do Exército. Porque foi convocado o Exército, foi convocada a Força Nacional. Não, uma guerra civil dentro. Sim. Caracas. E o Exército começou a policiar São Luís. Isso em 2011? 2011, cara, 10 dias. Caraca, pouco tempo. Teve ataque a ônibus, Meu Deus que do céu. segundo alguns foi orquestrado pelos próprios PMs para criar o clima de medo na cidade. Sim, para segurança dizer total. para dizer que Tá sem polícia, os caras estão metendo no louco na tocando cidade. o bicho. Entendi. E movimentos sociais apoiaram a greve. Os caras usaram todo o repertório, um repertório híbrido, um repertório militar, mas ao mesmo tempo um repertório que os trabalhadores comuns com todas as aspas, usam. Que é o de fazer cânticos. Carro de som, todo mundo reunido. A polícia parou. A polícia parou. Um cântico de um clube, né? Eu tirei desse cântico Top. livro. O título do livro. livro. É. Ou a polícia parou, a polícia parou. Porque eles cantavam isso. E durou quanto tempo essa? Foram 10 dias. 10 dias. 10 dias. Direto lá na Assembleia. Direto. E conseguiram o que eles queriam? Não, Porque assim... no primeiro momento só promessas. E tipo assim, porque em 2006 as reivindicações era promoção, São salário. as mesmas. As mesmas aí de As 2011. mesmas. Então, espaço de tempo grande, né? Entregaram, Entendi. inclusive, um catatal Catatal. de papel de reivindicações. Promessas sobre promessas, ameaça de retaliação, punição, e aí o sistema mirante, era a Rosiana. Segundo o governo dela já, né? O primeiro foi ali nos anos 90. O sistema mirante lá, motim, vergonha e tarará, outras emissoras, aí começa aquele debate público, né, sobre... Pode, não pode, são trabalhadores, não são trabalhadores, como é que eles se veem, como os deixam se ver. E a Mirante descendo... Opa, não pode falar isso. A Mirante descendo o pau. Lógico. A TV, lógico. E o que acontece? Houve a punição inicial daqueles considerados líderes, mas depois a própria governadora anistiou porque era a praxis normal que já tinha acontecido em outros estados. Então tinha uma certa tradição de anistiar esses movimentos. Sob o ponto de vista da análise historiográfica, há uma memória sufocada acerca do movimento. Houve a cooptação, resumo da história, houve a cooptação de boa parte das lideranças, Sim. Outras mesmo anistiadas continuaram sendo perseguidas e ainda hoje são perseguidas. As associações foram se desmanchando. Existem muito mal e porcamente, mas atuam muito mais no campo social. Eles foram enfraquecendo o recreativo movimento. do que político. Até para evitar futuros, né? E o governo seguinte, né, os governos seguintes foram cooptando e o ápice dessa cooptação foi o governo Flávio Dino. Perfeito. Mas chegou a atender as reivindicações? Algumas coisas. Por exemplo, algumas promoções foram concedidas. Reajustes também, Perfeito. Acho que o último foi concedido agora, mas tudo muito a conta-gotas. Por exemplo, eles continuam sem uma jornada de trabalho regulamentada. Entendi. São trabalhadores que continuam expostos, sendo usados como instrumento político. Perfeito. Para discursos punitivistas. Entendi. Que têm suas reivindicações manipuladas por correntes ideológicas A, B, C, que continuam sendo formados de maneira muito deficiente na academia. E quando eu falo formação deficiente, eu estou falando o tempo de duração do curso de formação de praças. Mas eles fazem curso disso, curso daquilo outro. Mas o tempo de duração do curso de formação de praças ainda é muito pequeno. Recentemente, não é coisa do tempo da greve, recentemente, um policial me disse que aprendeu a manipular determinado armamento
em tutorial de YouTube. Caralho. Em 2026. Tutorial de YouTube, que não foi no curso que ministraram para ele. Lógico, vão dizer, é burro, não aproveitou o curso, é bisonho, é isso, é aquilo. Vão desqualificar a pessoa. Ainda há muita denúncia de assédio, denúncias públicas. Recentemente, um coronel foi objeto de denúncia. Há também denúncias veladas, muitos casos de problema de saúde mental de policiais. A gente vai já chegar lá. Vamos já chegar lá. Eu queria saber então, também, professor. Porque se deixar o historiador falar... Não, ele tá indo pelo caminho certo. Exatamente que a gente vai seguir esse caminho. Mas só dar uma pausa, voltar só mais um pouquinho, porque assim, a gente recebe muito pesquisador aqui, né? Muitos professores, muitos historiadores, e muitos deles falam disso, né? Que o trabalho que a gente faz aqui de receber e tudo mais é um trabalho importante de divulgação, né? E às vezes rola muito essa crítica, né? Que a academia às vezes fala para si mesma, produz para si mesmo. Depois do seu livro, o senhor acha que teve algum impacto ali na prática, na segurança pública do Estado? Não só o seu livro, mas o seu trabalho, que eu acredito com de outras pessoas também. A academia já influenciou de alguma forma positiva que resultou em algum trabalho no governo do Estado hoje, nas políticas públicas? Então vamos falar de livro. Como todo escritor, a gente quer ser lido. Certo. Eu vendi muito entre os policiais que participaram da greve, que são da época. Vendeu muito. Continua vendendo muito entre eles. Não fiz, não sei como está dentro da universidade a repercussão do livro. Eu vi uma vez no Cielo que ele já foi citado em TCC, etc, etc. Tá. No final do livro, eu fiz pouquíssimas mudanças da dissertação, do texto da dissertação para o texto do livro, mas no final, acho que no livro não tem isso, mas no final da dissertação, eu indico que o trabalho tem a pretensão de se tornar pioneiro, mas ao mesmo tempo de atrair novos pesquisadores e de, por que não, começar a pensar políticas públicas. Legal. O livro em si não, mas depois depois do mestrado principalmente, eu comecei a ser convidado muito para dar entrevistas e participar dos mais variados programas jornalísticos do debate público. Principalmente fora do Estado. É um negócio muito massa. Eu sou mais reconhecido fora do Maranhão do que aqui. Entendi. Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Ponte de Jornalismo. E qual é, assim, o que o senhor acha, a importância do historiador nessa mesa? Deixa eu só concluir, tá, perfeito, porque o Estado que eu digo instituição pública, ele não tem o hábito, principalmente no Maranhão, no Brasil, mas o Maranhão é a realidade que eu conheço mais de perto, não tem o hábito de utilizar a academia como uma parceira para a produção de políticas públicas. Perfeito. Ele é arrogante. As pessoas que estão lá são arrogantes. Entendi. O sujeito acha que porque ele fez um bacharelado em segurança pública e porque ele fez mini cursos online na área fornecidos pela PM ou pela Secretaria Nacional de Segurança Pública ou Ministério da Justiça, ele é capaz de produzir política pública. Tá? Hegel tem um livro chamado Fenomenologia do Espírito. E o primeiro capítulo desse livro é Certeza Sensível. A certeza sensível, eu vou traduzir de forma bem didática, a certeza sensível é o mais frágil dos conhecimentos. Eu vivo numa área de risco de enchente. Todo ano tem enchente. Então eu sou especialista em climatologia. Ninguém entende mais de enchente do que eu, que moro numa área que tem enchente o tempo todo. Meu avô viveu na ditadura. Tu quer entender mais de ditadura militar do que ele? Perfeito. Eu sou PM. Tu nunca entrou numa viatura. Tu nunca trocou tiro com vagabundo. O que tu sabe de segurança pública? Professor de história ainda. Eu só sei dar aula de história. Eu não entendo de gestão da educação. Eu sou muito objetivo, muito claro e diria até muito humilde nesse sentido. Eu sei dar aula de história. Não tenho competência para discutir políticas públicas educacionais, gestão de segurança pública com quem produz conhecimento. Se dedica a pesquisar. Pesquisar, cara, não é tu dar um Google. Pesquisar não é tu ler meu livro.
Pesquisar é tu pegar documentação, é confrontar dados, fazer análise, fazer cruzamento de informações, montar gráficos. E a partir daí produzir o conhecimento. O estado do Maranhão não tem esse hábito. Ele é arrogante. Não adianta a gente produzir os trabalhos mais lindos e dizer assim, olha, tá aqui, a gente produziu isso aqui. Eu ouvi de um secretário que é delegado. Eu ouvi não. Ele escreveu, foi uma entrevista. Isso é público, não foi para mim que ele falou, é público. Ninguém melhor do que o guarda municipal, que está lá na ponta da linha, para entender melhor sobre o mapeamento da violência em São Luís. Ele sabe operacionalizar. Ele não sabe dizer, olha, secretário, aqui a gente precisa fazer um estudo estratégico, um levantamento disso, daquilo. Não. Eles não conseguem ver a academia como aliada. Sim. Para eles é inimiga. É inimiga. Eles são incapazes. Pô, esse cara não traz uma agenda propositiva, aí começa a retaliar. Sim. São incapazes de dizer, rapaz, esse cara fala muito. Eu vou marcar uma reunião com ele, eu quero ver se ele é isso tudo. Eu não tô falando de mim, eu tô falando para qualquer instituto de pesquisa. Não, com certeza. Tem diversos aqui em São Luís. Tem a galera lá do REP. REP que eu digo é REP, que é a Rede de Estudos Periféricos, que é coordenada pelo professor Luiz Eduardo, da UEMA. Tem esse grupo que recentemente, eu não me lembro o nome dele, publicou uma pesquisa chamada Pele-Alvo, que foi até amplamente divulgada nos meios de comunicação e tal. Ele faz os levantamentos sobre letalidade policial. Algo que a gente lá no observatório da DEPOL já tinha feito. Mas aí, como as portas são fechadas, a Mirante não se interessou em divulgar. Mas os meninos o grupo relacionado a essa equipe que publica esse trabalho, faz um trabalho muito bom. Mas, cara, é incapaz do poder público convidar essas pessoas para conversar, para dialogar. Não. O poder público se reúne com o judiciário, Ministério Público, coronel de PM, delegado de polícia. Não quer ouvir o campo científico de nenhum. Não quer. Porque eles acham que o nosso trabalho é descolado da realidade. Entendi. E é essa a importância, já respondendo a tua pergunta, da participação do historiador. O meu trabalho, o trabalho dessa galera não é descolado da realidade, cara. A gente trabalha com a realidade. A gente é que entrevista esses pequenos. Perfeito. Não, aqui mesmo. O policial tem coragem de falar, é com a gente. Aqui mesmo, eu até lhe fazer uma pergunta, mas no decorrer da nossa conversa aqui, o senhor já até respondeu, né? Porque, tipo assim, hoje todo mundo sabe, tipo assim, um dos principais problemas, não só do Maranhão, mas do Brasil todo, é a segurança pública, né? A gente trabalha com políticos também, sabe que um dos principais temas a ser debatido vai ser a segurança pública. Mas a gente vê aqui que tem toda uma herança histórica, né? Todo um trabalho, desde do recrutamento, mal feito lá no começo e até hoje ainda tem suas situações, com uma seletividade também das prisões, né? Porque que tantas pessoas periféricas ainda continuam sendo presas, né? Que a gente trouxe até uns números aqui, né? Quase 70% da população negra em detrimento, é isso, né? 70% em detrimento da população branca continua sendo presa. E ao mesmo tempo a gente vê aqui que o recrutamento e a próprio aparato da polícia é ainda precário, né? Então o senhor acredita que é todo essa questão histórica mesmo, a herança é um problema que vem lá da raiz, né? Que até hoje reflete. Eu costumo dizer que o historiador, ele embeleza a discussão sobre segurança pública, o debate público sobre segurança pública, porque ele faz uma análise diacrônica, ou seja, de média e longa duração. A gente não entende que o problema é do governo A, B ou C. É um problema estrutural. E aí, se tu me permite, uma breve análise diacrônica. Em primeiro lugar, o que se entende por segurança pública? Cara, segurança pública, o conceito moderno de segurança pública, ele está ligado à formação do Estado liberal, século XVIII e XIX. Esse Estado liberal tem como função proteger a propriedade privada. Então, ele constitui aparatos de segurança voltados para a proteção da propriedade privada, em detrimento da vida. Proteger a propriedade privada. Então, quando a gente vê
uma viatura num bairro de São Luís, sobretudo se for periférico, perseguindo um veículo e atirando na direção desse veículo, você percebe o Estado liberal na sua essência. Aquele carro foi roubado por aqueles criminosos, ou aqueles criminosos roubaram o celular de alguém. E a preocupação da guarnição é reaver o celular roubado, reaver o carro roubado. Independente de quem está transitando na rua. Atira. Quantos flagrantes a gente já viu na imprensa de São Luís, de viatura perseguindo automóvel que foi roubado, trocando tiro. No meio da via pública, 10 horas da manhã. Ah, mas eles estão reagindo à injusta agressão. Cara, existem tantos elementos estratégicos do procedimento operacional padrão que podem ser utilizados. Mantenha uma distância segura. Sim. Só acompanha. Uma hora vai faltar gasolina. Uma hora ele vai se atrapalhar. Mas o senhor não acha que esses policiais já foram treinados para fazer exatamente Sim. isso? Né? Sim. Porque são treinados para a guerra. Então, o primeiro ponto. É um Estado cuja missão é proteger a segurança, proteger a propriedade privada e que organiza seus aparatos de segurança com base nisso. Mas outro aspecto da segurança, Paulo, é a manutenção da ordem pública. O que é ordem pública? A ordem pública é o devido cumprimento da lei, o respeito à lei. Leis criadas por quem? Por uma elite economicamente dominante, composta por ilustres bacharéis, que vêm de algum lugar, que partem de um ethos social e que definem como ordem pública o comportamento que atenda a seus interesses. Todos aqueles que não praticam esse comportamento promovem a desordem pública. E quem são os desordeiros? No Brasil, o Império, são escravizados. Perfeito. São quilombolas. População majoritariamente negra. Pretos e pardos. Fizemos a independência, ou proclamamos a República. Primeiro abolimos a escravidão, depois proclamamos a República. Essas pessoas, juntamente com os imigrantes, que foram trazidos para o Brasil com a intenção de branquear o país, mas que começaram a ser vistos como um erro da monarquia, porque não eram aqueles, tudo isso que eu estou falando entre aspas, não eram aqueles que nós queríamos. Sim. Não eram esses brancos que nós queríamos, nós pensamos em outros brancos. Uhum. Esses brancos pobres, com os ex-escravizados, vão formar o que nós chamamos de classes perigosas. Os aparatos de policiamento têm que ser organizados de forma a conter essas classes perigosas. São perigosas pela sua simples existência. São perigosas porque ousam, às vezes, reivindicar melhores condições de vida. Canudos. Pessoas que só queriam sobreviver. Foram massacradas por desrespeito à ordem pública. Perfeito. Antes da proclamação... Um dia, a República foi proclamada no dia 15 de novembro de 1889. 2 dias depois, o Maranhão ainda não havia aderido. Inclusive, achava-se até que era fake news. O Maranhão é massa demais. É fake news. Não tem negócio de república não, vocês estão doidos. O que acontece? No dia 17 de novembro, uma multidão de ex-escravizados se reuniu em frente a um jornal chamado O Globo, aqui em São Luís. Não tem nada a ver com aquele. Tá. O Globo. E organizaram uma manifestação pacífica para saber desse jornal por que ele andava dizendo que a República iria restaurar a escravidão. Porque ele tinha que esclarecer isso. O dono do jornal chama a polícia. A polícia não conta conversa. Classes perigosas. Chega atirando, chega batendo. E aí os registros se confrontam. Há quem fala em dezenas de mortos, há quem fala em 2, há quem fala em 100. O fato é que são pessoas negras. Inclusive o Matheus Gatto, que é um historiador maranhense, mas que é agora professor da Unicamp, trabalha muito bem isso. O massacre do 17 de dezembro. De qual ano? 1889, 2 dias depois da proclamação da República. Isso também já demonstra
já demonstra o quanto é falsa aquela ideia de que São Luís era uma cidade pacífica. São Luís nunca foi pacífica. São Luís sempre foi violenta. Violentíssima. 1923, e aí é meu recorte já do doutorado, em 1923, a imprensa noticiou, só em São Luís, mais de 500 homicídios. Arma branca, arma de fogo, envenenamento. Uma cidade com 81 mil habitantes. Credo. 500 homicídios só no ano de 1923. Isso é muita gente sendo assassinada. E é só o que é noticiado na imprensa, numa época que não tinha os flagrantes de celular. Que o repórter tinha, o órgão lá de imprensa tinha que saber através de alguém ou já direto indo na chefatura de polícia. Tem alguma coisa aí pra gente? A cara teve aí umas 20 mortes esse final de semana. Teve umas 10 mortes esse final de semana. Então, não é como hoje, que o sujeito está registrando flagrante. Antes de ser feito o boletim de ocorrência, sim, o sujeito já dá o flagrante. Então, quebra essa ideia de uma cidade pacata, de um estado pacato, porque no interior do estado havia todo tipo de grupo que historicamente ficaram consagrados como bandoleiros. Tem o Bando Bias, eu estava a fim de escrever algo sobre o Bando Bias, que era ali da década de 30, e o Bias liderava um bando. E por que eu despertei o meu interesse pelo Bias? Porque ele vem da classe média, ali do Baixo Mearim. Ele é filho da classe média. Então, não é aquele bandoleiro clássico, o sujeito que é muito pela pobreza, pelas condições sociais, vira cangaceiro. Pô, tem outros personagens aqui de São Luís que eu acho muito interessantes também, eu acho divertidos. Aqui se dava todo tipo de golpe. Perfeito. Se dava todo tipo de golpe. Tá. Então, essa ideia de segurança pública que se tem aqui. Pois é, o senhor acha que até hoje esses alicerces ainda estão presentes, mas de forma veladas, né? Claro. A mesma elite está ali, as pessoas periféricas estão morrendo. São as classes que continuam sendo tratadas como classes perigosas. A história continua a mesma, só contada de outras... É por isso que a gente fala, a história de longa duração, ela analisa as permanências e as rupturas e as adaptações. O que a gente tem é isso, cara, ao longo desse tempo todo. No Brasil, o sistema prisional ele é constituído exatamente para encarcerar as classes perigosas. Perfeito. E essas classes perigosas são negras. Pô, cara, agora me dói aquele argumento. Isso. Desfazendo aqui esse mito. Ou tentando desfazer esse mito. Claro, Paulo, que a maioria da população carcerária brasileira é negra, a maioria do Brasil se autodeclara negra. Tá massa. Mas por que a população negra não é a maioria na magistratura? Por que não é a maioria na medicina? Por que não é a maioria entre os mais ricos? Por que essa maioria negra só é maioria no sistema carcerário, entre os mais pobres, entre as vítimas de violência? E aproveitando para falar do dia de hoje, né? Além de ter esses alicerces que são heranças, né? Da nossa história, hoje a gente tem El Salvador, né? Como um país que está virando aí exemplo, utilizado da extrema direita, né? Que hoje dá certo prender todo mundo, né? Como é que o senhor tem enxergado isso? O senhor acha que o caminho é por aí mesmo? Olha, o Brasil é um dos 3 países que mais prende no mundo. Ei, tu tem que falar, Ainara. O professor tá aí, aproveita para falar a próxima depois. Continua. O Brasil é um dos 3 países que mais prende no mundo. Perfeito. E o aumento do encarceramento nunca significou necessariamente a redução da violência. E como é que a gente quebra essa ilusão? Deixa eu só continuar. Lá em El Salvador, eu tenho dito para todo mundo, olha, a curto prazo, o que ele está fazendo é enchendo cadeia. A médio e longo prazo, as cadeias vão servir como espaços de reorganização dos grupos faccionados, das gangues, das quadrilhas que atuam em El Salvador. Elas estão lá dentro se reorganizando. É um ambiente de pressão permanente. Isso acaba criando laços de solidariedade entre esses sujeitos encarcerados. A médio e longo prazo,
Quero ver se El Salvador vai continuar sendo exemplo. Cara, não existe caminho melhor do que educação. Educação. Vai parecer clichê, talvez seja clichê, mas segurança pública, nesse sentido mais humanizado, é um conjunto de ações, cara, multidisciplinares. Saneamento básico, educação, cidadania, dignidade. Talvez quando eles começarem a aceitar mais a opinião da academia, né? Isso comece a mudar, você não acha? Mas as iniciativas propostas pela academia não rendem voto. Entendi. Porque elas são políticas de Estado e não de governo. Exato. Eles usam muito isso, o discurso punitivista, né? Até agora mesmo. Isso rende voto. Perfeito. E aí é isso que une, infelizmente, esquerda e direita. Vai passar mais 100 anos, a gente vai estar discutindo isso, será? Infelizmente, eu queria que não. Mas eu sou, como diz Ariano Suassuna, um pessimista esperançoso. Perfeito. Eu acredito que não, mas tenho esperança que mude. Eu tenho esperança, cara, que um dia o governo do Estado do Maranhão, em vez de comemorar, em vez de se omitir diante da letalidade policial, entenda, primeiro, que esses policiais também são vítimas da violência. Perfeito. E em vez de se omitirem diante de dados sociais, os números não mentem, mas eles podem ser manipulados ao gosto do freguês. Então, quando você diz que houve a redução do número de homicídios em São Luís, você esquece de fazer uma análise mais ampla, mostrando que houve um aumento no interior e que isso só mostra o deslocamento da violência. Enquanto você tiver 5 municípios maranhenses entre os 50 mais violentos do país, segundo o Atlas da Violência, o mais recente, nós temos, por ordem, Imperatriz, Caxias, Balsas, Timon, Açailândia. Pô, cara, inclusive, hoje, antes de vir para cá, um amigo me mandou uma pesquisa feita, uma pesquisa de doutorado, feita na Unicamp sobre o cotidiano das facções criminosas em Timon. Sim. Timon é região metropolitana de Teresina. Teresina já é praticamente dominada por uma facção maranhense. Então, isso que vem acontecendo de Timon é o deslocamento dessas facções para o interior do Maranhão até Teresina. Então, o Timon acaba se tornando um município extremamente violento. Eu estou falando entre os municípios com mais de 100 mil habitantes. Sim, e ali do lado de Caxias também, né? Fica todo Caxias é um importante centro econômico do leste do Maranhão, sim. Balsas, Imperatriz, Balsas e Açailândia, agronegócio. E aí, se tu perceberes, esses 5 municípios pertencem à Amazônia Legal. E esses 3 que eu te falei, Imperatriz, Caxias e Imperatriz, Balsas e Açailândia são áreas de agronegócio, onde a violência no campo é muito grande. Há uma grande possibilidade dessa violência ser decorrência dos conflitos interfaccionados. Ou disputa de terra mesmo. Mas uma disputa. Eu não digo disputa, cara, e nem falo guerra, porque a disputa é quando você tem a agressão entre grupos ou indivíduos que se equivalem. Perfeito. Mas quando você tem só um lado que morre, lideranças indígenas, quilombolas... É massacre. Isso é massacre. Professor, a gente já passou até um pouco do horário ali, o vice já tá com raiva, querendo expulsar a gente. Mas, Inara, tem alguma pergunta para fazer, professor, antes da gente encerrar? Tenho. Porque, assim, não hoje em dia, mas a gente vê muitas pessoas, elas têm, principalmente, a polícia como inimigo e não como amigo, né? De alguma forma, principalmente as pessoas mais periféricas. E como é que a gente pode mudar isso? Assim? De que forma a gente consegue ver por outro lado? Já que tu recorreste à história, Inara, eu vou usar um exemplo histórico. Por muito tempo, hoje ainda mais, mas por muito tempo,
os integrantes, dominantemente, da polícia, sobretudo aqui entre os praças, que eu já disse, de soldados a segundo-tenente, eram recrutados entre a gente mais pobre. Para essas pessoas era uma forma, muitas vezes até de ascensão social. E não só de ascensão social, de empoderamento. A farda empodera. A pessoa, muitas vezes inconscientemente, eles vão negar isso, mas a pessoa se empodera quando está fardada, quando está armada. Esse empoderamento também pode ser associado à ideia de que ele representa o Estado. É o poder discricionário do agente de segurança pública. Ele é o Estado. Ele se empodera daquilo que o Weber chamou de uso legítimo da violência. O Estado é a única instituição que tem o legítimo direito de usar a violência para se impor. Ele se veste da figura do Estado. Ele é o Estado. E além de ter, no caso da Polícia Militar, uma formação especificamente voltada para a guerra. Isso, inclusive, contradiz com o próprio conceito básico de segurança pública. Ele se prepara para a guerra. Quando você se prepara para a guerra, existe um inimigo. O inimigo é sempre o outro. É o paisana. Então, muitos têm essa plena consciência de que ele é um servidor público, sua função é servir ao público, mas uma boa parte, infelizmente, eu tendo a tratar como trabalhador, embora eu sofra muita crítica por parte de colegas por eu ter essa empatia, mas é um trabalhador, cara. É um sujeito que, quando eu fiz o mestrado, quando eu fiz a dissertação, eu disponibilizei um questionário. Na época eram cerca de 7.000 policiais militares, eu submeti a 700, então 10% da tropa respondeu esse questionário. E a maioria diz, olha, eu entrei para a polícia no questionário como uma forma de sobrevivência. Não foi vocação, foi o salário. Não, acredito que hoje, até hoje em dia, claro, muitos amigos hoje nossos... É o salário, é a estabilidade. Não tem nada a ver, nunca teve nada a ver, e tem essa questão mesmo. Lógico que lá dentro ele vai construir um ethos, eu chamo de ethos policial militar, ou seja, um comportamento, uma cultura que é típica da instituição. E para mudar isso, a instituição precisava se despir, eu acredito, do militarismo. Não é acabar com a polícia, eu acho ridículo quem parte para essa simplificação, mas é desmilitarizar. Estabelecer o que a gente chama de ciclo completo de polícia. Aí é outro debate. Perfeito. Aí é outro debate. Mas é possível. É possível, é possível. Até porque, só para encerrar, mais de 80% do trabalho policial não é combater o crime. Isso é muito massa. Não é quase serviço comunitário. Entendi. Na teoria. Não, é na prática. Na prática. Pergunta para qualquer policial, qual é o teu maior problema? É combater o crime ou é a instituição? É a instituição. Perfeito. Porque São Luís não tem o que tem em outras cidades, o Maranhão não tem o que tem ainda em outros estados. E aqui no Maranhão, são dados, mais de 70% do trabalho policial não é combater o crime no Maranhão. Na prática, socorrer uma criança que está engasgando. Ah, mas isso não é coisa do bombeiro? Normalmente quem faz esse primeiro socorro é o PM. O PM é o cara que está ali no primeiro momento. Massa. É o cara que vai, calma, vai dar certo. Eu já vi muitas ações assim, calma, vai dar certo. A gente vai achar, não se preocupe. A senhora quer uma água? É um trabalho comunitário, é um trabalho social. Sim, perfeito. Sabe? Mas tem uma seletividade territorial, infelizmente. Sim. Essa coisa do acolhimento, do trabalho, é seletivo em algumas áreas da cidade, em outras não, e outras é o inimigo, todos aqui são meus inimigos em potencial, logo serei truculento. Isso é um outro debate. Turu de Vineira tapa, mesmo. Tem outras áreas também, que eu não vou citar nome para não causar ciúmes nos outros. Professor, eu quero muito lhe agradecer, o nosso tempo aqui voou, passamos até do horário.
A gente tinha muito o que falar ainda, eu tinha muitas outras perguntas. Eu é que sou tagarela demais, Não, cara. que é isso. É porque a história é longa, né? A gente veio justamente para tratar da raiz ali do problema, que a gente às vezes simplifica muito. E aí também já deixa uma brecha para. Com certeza. A gente vai ter um outro momento. Da próxima vez a gente vai falar até mais até da polícia, né? Porque tem muitos. Hoje a gente vê muitos casos de suicídio, depressão, que os próprios policiais enfrentam. A gente fala muito dessa questão do E que omitem porque quando tiram licença médica tem desconto. Perfeito. Eles perdem muitas, não vou chamar de vantagens, mas perdem alguns dos direitos que eles já têm garantidos. Mas eu quero mais uma vez lhe agradecer, quero dizer para todo mundo que a gente vai colocar aí o link do livro do professor para quem quiser baixar. E o senhor pode mandar um recado. É só ir na editora Nelpa, que é a editora. Vou pegar aqui. Perfeito. Não, editora Nelpa. Perfeito. Só ir no site da editora, tá lá o nome pego pelo nome do livro e o link tá lá, mas eu posso disponibilizar, claro. Show de bola. Só disponibiliza que a gente bota lá na descrição. Quem quiser ajudar o escritor. Com certeza. Os grandes marketplaces estão vendendo. Não, mas era um link que só era para justamente o pessoal comprar mesmo, para ajudar. Não, como ele teve fomento público. Perfeito. Eu não tem por que vender. Sabe? Teve fomento público. Então, muita coisa minha que tem fomento, eu faço como parte do fomento. Como parte do... Perfeito. Para a comunidade. Quer mandar um alô final pra galera? Onde é que o pessoal te encontra pra puxar mais assunto? Eu estou no Instagram, Paulo História Henrique, @Paulo História Henrique. E no Instagram, nos stories, algumas vezes eu brinco. Mas no feed, nos Reels, tem algumas pílulas de análises indigestas sobre segurança pública. Tá? A gente sempre está publicando também relatórios e notas técnicas como parte do trabalho de analista técnico e coordenador do Observatório ADEPOL da Criminalidade. E também assistam ao meu quadro sobre segurança pública no jornal Rádio Universidade, da Rádio Universidade, toda quinta-feira, às 7h30 da manhã. Perfeito. Nessa primeira quinzena de julho, eu não estarei porque eu estou de férias, que ninguém é de ferro. Mas na segunda quinzena de julho, estou de volta. Jornal Rádio Universidade, 7h30 da manhã. Massa demais. Um abraço a todos e todas. Muito obrigado pelo convite, gente. A gente que agradece. Tchau, pessoal. Muito obrigado, Inara. Quer mandar um tchau pra galera também? Gostou da conversa? Gostei. Muito produtiva. Bom demais. Então é isso, pessoal. Curtam, comentam, compartilhem aí que a segunda temporada começou com tudo. Valeu!